Sejam todos bem-vindos aqui nos canais da Internacionalize, da Nubu Intercâmbio. Bora lá! Como é que eu posso aumentar a chance de aprovação do meu visto? Quais são os critérios básicos para eu ter a elegibilidade para um visto F1? O primeiro passo, pessoal, talvez vocês já saibam disso, mas vamos reforçar, é ter sido aceito por uma escola credenciada ao SEVP, que é o Student and Exchange Visitor Program, que é o departamento lá dos Estados Unidos responsável por dizer quais escolas podem e quais escolas não podem receber estudantes internacionais em intercâmbios com o visto F1. Eu vou ampliar esse item aqui para dizer para vocês que hoje não basta ser aceito por uma escola. É necessário que essa escola tenha uma boa reputação diante do consulado americano, diante dos departamentos de imigração, diante do SEVP. Porque hoje nós sabemos, inclusive temos notícia de que em alguns consulados já roda uma listinha extraoficial de escolas com uma reputação não muito boa perante o consulado americano. Escolas 100% voltadas em ajudar os brasileiros a dar um jeitinho para que eles se mantenham estudando nos Estados Unidos, que eles consigam a emissão do seu I-20. Então, um dos primeiros critérios, isso oficialmente, é ter a aceitação por uma escola credenciada, o SEVP, mas extraoficial, que essa escola tenha boa reputação. Galera, aqui na Nubu Intercâmbio, nós temos um RAW, né, um mapa aqui, um cadastro de várias e várias escolas. São mais de 150 que nós detemos as informações, né, lá nos Estados Unidos, em mais de 20 estados diferentes. Uma boa parte dela nós somos parceiros, credenciados, mantemos uma relação bem legal. Outra a gente só tem acesso às informações, né? Tem algumas escolas nessa lista, pessoal, apesar de eu não ter indicado, e muitas vezes o cliente às vezes chega com a escola porque escutou o influenciador falar, porque viu num fórum de Facebook, porque viu uma propaganda e é uma escola às vezes bastante acessível. Às vezes a gente não consegue mudar a cabeça do cliente e convencer ele que não basta ser credenciado no SEVP, que tem que ter bom histórico. Tem escola aqui que eu já fiz meia dúzia de matrículas, 10 matrículas, e que a gente nunca conseguiu aprovação, apesar dos nossos esforços. E eu tenho certeza absoluta que não foi porque o perfil do cliente era ruim ou porque a gente possa ter cometido algum tipo de erro no processo, mas sim porque essas escolas não tem boa reputação diante do consulado americano. Que a maioria das pessoas que vão para lá não voltam, porque a escola pede uma comprovação financeira muito abaixo do que deveria, porque essa escola estende 20 para os alunos, às vezes com documentos que não têm ali uma origem muito lícita. Cedo ou tarde, essas escolas, inclusive, correm risco, assim como nós sabemos que já aconteceu com outras, de perder a sua accreditation perante o SEVP. Então, para ter seu visto americano aprovado, hoje em 2023, é essencial que você escolha uma boa escola e não apenas uma escola que é capaz de emitir seu I-20. Documento, vocês já sabem, né? Isso é bem simples. Tem que ter o passaporte válido, mas nós temos que considerar que o passaporte precisa estar válido por pelo menos o período do intercâmbio. Mas o mais importante de tudo, para os seus critérios de elegibilidade, é ter uma boa motivação para estudar nos Estados Unidos, pessoal. Isso, inclusive, é o nosso pilar número 1 da aprovação, né? Como vocês talvez saibam, se não sabem, eu vou explicar agora, a Nubu Intercâmbio é pioneira no mercado de mentoria para visto de estudante americano. E 4 ou 5 anos atrás, nós começamos a aprimorar um método que eu já aplicava há mais de 5 anos, hoje a gente está completando 10 quase, em aprovação de vistos e transformar isso num processo de mentoria. E aí, nesse processo de construção
da nossa mentoria, nós desenvolvemos os 3 pilares da aprovação, que são questões chaves que vão direcionar o nosso pleito na análise e planejamento, na matrícula, na revisão, no preenchimento da S160 e no treinamento da entrevista, para maximizar a chance de aprovação. Nós chamamos isso de pilares da aprovação. São eles, primeiro, o motivo para você ir estudar nos Estados Unidos. Depois vem o seu plano de retorno para o país de residência e, ao final, a capacidade financeira. Quando a gente está falando de ter uma boa motivação para estudar nos Estados Unidos, essa deve ser a sua preocupação máxima. Não adianta você ter dinheiro, você ter vínculos, você escolher uma boa escola, se você não tiver uma boa motivação para aprender inglês. Então, precisa tomar muito cuidado com motivos genéricos. Você tem que pessoalizar esse motivo, tornar pessoal. Então, por que você, Léo? Por que você, Bruno? Por que você, Gi, Wesley, Karen, precisam estudar inglês? Não só isso, porque vocês precisam estudar inglês nesse momento. Por que vocês precisam estudar inglês nos Estados Unidos? Porque faz sentido realizar esse investimento financeiramente voluptuoso para muitas pessoas. Se você não tiver boas respostas para essa pergunta, dificilmente você vai ter seu visto aprovado. Então, critérios de elegibilidade, muito importante escolher uma boa escola, muito importante ter uma motivação, né, para fazer o intercâmbio, para estudar nos Estados Unidos. É muito importante ter planos concretos para retornar para o Brasil. Não adianta nada você convencer a gente constrói que você tem um bom motivo para ir, mas você parecer que não quer voltar. O visto de estudante não é um visto de imigrante, ok? Então, demonstrar seus vínculos, demonstrar os seus planos para quando você terminar o seu intercâmbio é muito importante. E aqui nós passamos, na maioria das vezes, pelo planejamento de carreira. Planejamento acadêmico, planejamento de vida pós-intercâmbio. Para você ter seu visto aprovado, você precisa, presta atenção nisso, se você quer ter seu visto americano aprovado esse mês ou em 2024. Presta atenção nisso. Se você quer ter seu visto aprovado em 2024, você precisa demonstrar fundos suficientes para cobrir todos os custos do seu estudo, moradia, alimentação, transporte lá nos Estados Unidos. E tem um monte de gente aí comprovando um recurso pequenininho que muitas vezes mal vai dar para cá com a mensalidade da escola. Por quê? Porque sim, tem escola que é um pouco mais flex nisso. E aí você acha que a escola diz é a regra, mas não é. A regra é que os fundos sejam matematicamente suficientes. E se você for fazer uma continha, dando uma olhada na média de custo de vida lá nos Estados Unidos, em mensalidade de escola, a gente vai começar a brincar de ter visto aprovado se o F1 demonstrar pelo menos $2.000 de saldo. Então, galera, R$10.000 aí para um mês de intercâmbio. Isso vai cobrir um quarto compartilhado lá nos Estados Unidos para você, sua mensalidade, sua alimentação, suas despesas, tá bom? De transporte. Dá tranquilo. Bem ali, tipo assim, ó, no low profile, sem muita ostentação. Tu não vai me comprar um iPhone 15 levando essa grana. Não vai dar. E aí, se você está indo acompanhado, então você tem junto com você os F2, que são aqueles acompanhantes, que são seus filhos, menores de 21 anos, dependentes, menores de 21 anos, ou seu esposo, legitimamente casado, no civil, para eles, você adiciona mais $500 nessa conta. Então, tô indo com a minha esposa lá, um mês de intercâmbio, quanto eu preciso no mínimo? Mais ou menos R$12.500. Ah, Léo, eu tô indo com mais um filho, mais ou menos 15 mil. E aí, se você multiplicar por quantos meses? E tem muita gente ainda relatando que não falou nada pro agente consular. Que entrou calado e saiu calado.
do consulado e que teve seu visto negado. É claro, hoje, a situação do Brasil perante os Estados Unidos é meio complexa. Afinal de contas, nós estamos ali nos tops países com mais imigração ilegal para os Estados Unidos. É cada vez mais comum e maior o número de pessoas que utilizam de vistos que não são para o fim de imigração para pegar um atalho para a imigração. Então, a régua para que o visto seja aprovado está ligeiramente um pouco mais alta do que um dia ela já foi. E aí tu acha que tu vai chegar no consulado americano e sair com seu visto aprovado sem demonstrar para a agente consular seus objetivos educacionais lá nos Estados Unidos e como eles vão se relacionar com o seu futuro no Brasil, além de falar da sua situação financeira, de como você se planejou para isso, você está realmente, infelizmente, a Suzy gosta de latir para atrapalhar minha live, né? Bastante iludido. Porque não. Dificilmente você vai ter o seu visto aprovado porque você é bonitinho e foi bem arrumado, tá? A aprovação do visto passa por convencer o agente consular que seus objetivos educacionais nos Estados Unidos se relacionam com o seu planejamento de vida no Brasil. Ou em Portugal, se você mora em Portugal. No Japão, se você mora no Japão. Sem isso, ninguém vai ter o visto aprovado. Então, muito cuidado, galera. Foi um prazer estar com todos vocês hoje aqui. Espero que a gente possa comemorar a aprovação dos vistos de vocês. Sejam contando com o nosso suporte ou não. Se você quiser tirar seu visto para os Estados Unidos, para a Austrália, para a Irlanda, para o Canadá, Nova Zelândia, Inglaterra, ou se você quiser falar sobre vistos de trabalho, ou até mesmo sobre processos de cidadania, hoje a Internationalize, que é a mãe que está em cima da Novo Intercâmbio, tem parceiros perfeitos para indicar para você para tudo isso. Se eu não conseguir fazer com o meu time, eu tenho um cara perfeito para te indicar, tá bom? Então nós estamos prontos para te ajudar. Papai no Léo. Vai lá na DM, chama os caras e garante suas condições especiais para garantir seu visto em 2024. Prazerzão, abraço, voltamos em breve.